Olá, boa noite. Achei que a Ana ia entrar, Ana, entrei só eu. Gente, boa noite. Meu nome é Joanicele Brito, sou psicóloga e estou aqui hoje para falar com vocês sobre neurodiversidade, tecnologia e inclusão. A palestra, estava assistindo um pedaço da palestra da Lilian e, assim, fiquei encantada, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos ver aqui se eu consigo colocar o meu slide, senão vou ter que pedir ajuda aqui para os universitários. Vamos lá. Será que foi, Li? Ou Ana, me disse se foi? Foi. Ah, queria agradecer, né, de antemão a Campus por mais essa oportunidade. Mais uma vez a gente está aqui e vamos que vamos falar sobre neurodiversidade, tecnologia e inclusão. Um sonho possível. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez na Campus, porque assim, eu sou da saúde, como a Lília estava falando, e agora a gente está conseguindo unir tecnologia e saúde para melhorar o bem-estar de todo mundo, né? E vamos lá, quem sou eu? Psicóloga brasiliense, especialista em autismo e desenvolvimento humano, e nas horas vagas estou aqui palestrando em eventos. Frequentadora assídua da Campus Party, do Latinoé, e já palestrando. Então, isso para mim é motivo de muita gratidão, né? Porque a gente consegui adentrar em ambientes diferentes do meu trivial, que é a área da saúde, isso é fantástico. Então, assim, só tenho a agradecer pela oportunidade sempre. Sou Joanicele, mas pode me chamar de Jo. O que a gente tem para hoje, gente? A gente vai falar sobre o que é a neurodiversidade, o que é TEA, que é o transtorno do espectro autista, o que é inclusão, a gente vai falar sobre tecnologia assistiva, vai falar sobre ferramentas que auxiliam nesse desenvolvimento e na inclusão e mercado de trabalho da TI, que eu sempre falo em todas as palestras. A TI, ela consegue abrir para muitas pessoas diversas, neurodiversas, e isso é muito legal, né? O campo é muito grande e a gente consegue tanta coisa. Então, assim, é outro motivo de gratidão, a questão da tecnologia aí, né? E vamos lá, vamos começar falando de o que é neurodiversidade. Gente, que palavra grande. Mas, para falar em neurodiversidade, eu preciso primeiro pensar em neurociência. E o que é a neurociência? Ela é o estudo sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, suas estruturas, seus processos de desenvolvimento e alterações que possam surgir no decorrer da vida. Então, a neurociência, ela estuda o cérebro, todo o sistema e como funciona, quais são suas estruturas, o que vai diferindo no passar dos anos. E o mais legal disso é que a neurociência ela é multidisciplinar. Então, engloba psicologia, medicina, tecnologia, biologia, matemática. Então, assim, ela é multidisciplinar. A gente precisa de todas as outras áreas para a gente poder trabalhar junto. E o que aconteceu? Os neurocientistas, eles começaram a mapear, né, as funcionalidades, as estruturas, e eles começaram a perceber que o quê? Existe um padrão. Então, o cérebro tem um funcionamento padrão, que é a média da maioria das pessoas. Só que eles conseguiram perceber também que existiam alguns funcionamentos diferentes, e eles foram colocando aqui, peraí, opa, mas esse aqui está muito parecido com esse. E aí foi se criando um novo padrão, tá? Então, o que acontece? A gente tem o nosso funcionamento padrão, que é o da grande maioria das pessoas, e tem o funcionamento atípico ou neurodiverso, que é o quê? Eu poderia, né, até utilizando certas palavras da TI, vamos lá, seria uma configuração neurológica diferenciada, uma configuração neurológica atípica. E aí, com isso, veio essa nova verbete, que é a neurodiversidade, que é o quê? Que é um desenvolvimento neurológico atípico. E que isso a gente precisa entender, é uma diferença normal. É algo que tem que ser tolerado, tem que ser respeitado,
como qualquer diferença humana. Então, assim como aquela pessoa que tem uma pessoa de olho azul, é uma pessoa neurodiversa. E aí a gente começou, nos estudos a gente descobriu o quê? TDAH, dislexia, hiperatividade, síndrome de Tourette, TEA, que é o transtorno do espectro autista, que é a minha especialização. Então, o que acontece? De possíveis, não, isso é uma doença. Não, a gente começou a ver enquanto neurodiversidade. Então, eu quero deixar aqui bem claro que esses transtornos, essas diferenças, né, neurológicas, essas configurações diferentes, elas são normais. Então, eu não posso falar em doença. Quando eu falo em autismo hoje em dia, eu sempre deixo claro, gente, é uma neurodiversidade. Não tem cura, porque não é uma doença. É um funcionamento cerebral diferenciado. Né? A gente sempre fala, uma vez eu escutei um autista falando, e ele falava justamente isso. O que ele estava falando para a gente? Que como é que funciona para a gente essa questão do autismo? Por ser uma universidade, uma configuração diferenciada, o que a gente tem? A gente tem o quê? O mundo, vamos lá exemplificar, que o mundo é o Windows, e aí os neurodiversos são Linux. As funcionalidades são iguais, funcionam, trabalham da mesma maneira, só que com algumas diferenças. Isso, no dia que eu escutei esse rapaz falando isso, para mim ficou muito claro, para poder explicar para todo mundo de forma mais tranquila. Continuando, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente fala em quê? Funcionamento cerebral diferente. Habilidades proeminentes, habilidades visuais, habilidades, algumas vezes motoras, as visuais são as mais proeminentes. Uma capacidade de concentração muito grande, ou então uma pouca capacidade de concentração, porque o cérebro está trabalhando em 10x. Facilidade com números, uma inteligência muitas vezes acima da média, hiperfoco. Então, isso é a neurodiversidade. Esse é um funcionamento diferenciado. E falando nisso, eu sempre coloco nas minhas palestras essa questão da minha especialização, né? Então, o que é o TEA? Hoje em dia a gente está ouvindo muito falar em TEA, né? A gente está, cada dia a gente vem avançando, então está muito mais fácil, entre aspas, vamos lá, conseguir um diagnóstico, perceber, fazer essa percepção de quais são as diferenças, de quais são os desafios dessa pessoa. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Ele é considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, ele aparece nos 3 primeiros anos de vida e ele compromete principalmente habilidades de comunicação e de interação social. Então, é uma diferenciação, uma alteração neurológica que o que acontece? Que a pessoa tem um déficit ou um desafio, porque eu não gosto de usar dificuldade ou déficit, eu prefiro usar um desafio, em habilidades de comunicação, de interação social e outras peculiaridades que a gente vai ver logo depois. Então, ele é uma alteração neurológica e metabólica, tá? E ela afeta vários sistemas corpóreos da criança e do adulto com autismo. Então, o que seria isso? A gente tem a questão da neurodiversidade, mas a gente também tem uma questão metabólica, multissistêmica, que é até o que eu explico para todos os pais. Olha só, a gente tem que investigar todos os lados. Primeiro, por quê? Porque, por exemplo, uma criança que tem um problema intestinal, ela não vai conseguir focar com tanta facilidade no que eu quero que ela faça. Por quê? Porque muitas vezes ela não consegue explicar, eles não conseguem explicar, né? Porque existe uma alteração neurológica aí. E aí, eu brinco que eu falo assim, gente, o nosso corpo são soldados. Então, tem soldados para todos os lados. Se alguma coisa, se a criança cai e se machuca, os soldadinhos vão todos ali para o ferimento para poder ajudar a cicatrizar e não sei o quê. Mesma coisa é quando a gente está com algum problema metabólico, algum problema no orgânico, né? Então, o que vai acontecer? Os soldadinhos vão lá para
para o que está com problema e a outra parte fica para segundo plano. Então, muitas vezes isso acontece com os nossos autistas, tá? Por isso que a gente fala que tem que ser multissistêmico, que tem que procurar as outras questões orgânicas para poder não ter nenhum risco de falar assim, não, essa criança não se desenvolve por isso ou por aquilo. Pessoas com autismo têm como características o quê? Uma comunicação muitas vezes peculiar, tá? Então, ou elas falam de forma robotizada, ou elas falam, como eu poderia dizer, utilizando muitas vezes falas de filmes, de desenhos, ou uma comunicação, quando a gente fala em comunicação peculiar, eu abro um parêntese para comunicação. Gente, comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Eu conheço crianças, eu tenho clientes que são autistas não verbais, ou seja, não falam, mas se comunicam perfeitamente bem com tecnologias, que a gente vai ver mais tarde, e com outras coisas, através de figuras. Então, assim, comunicação peculiar são todas as formas de comunicação, tá? Tanto a verbal como a não verbal. Pessoas dentro do espectro autista, elas também têm dificuldade de interação social, tá? Por quê? Porque é algo muito desafiador eu interagir com o outro. A gente está aqui conversando, eu não sei, vocês não sabem se eu vou de uma vez ir para cima da câmera ou não, então imagina isso com uma pessoa, tá? Que mais? Vamos lá. Comportamentos repetitivos, os STEAMs, as estereotipias que a gente, né? Essa palavra feia e já caiu por terra, então a gente fala em STEAMs, que nada mais são do que movimentos repetitivos de autorregulação. Então, o que a gente tem? O sistema sensorial, a gente conhece o sistema sensorial que a gente conhece, ele possui 5. Audição, visão, tato. Gente, acabei de esquecer os 2, desculpa. Os 2 que faltam eu acabei de esquecer, tá? Porque eu estou focando no resto. Mas só que hoje os estudos da neurociência, da terapia ocupacional, da medicina, a gente já descobriu que são 8. Então, a gente tem o sistema vestibular, o sistema de propriocepção, e que muitas vezes são desregulados, né, nos neurodiversos. Então, o que acontece? Uma criança com a hipersensibilidade auditiva, ela vai ter dificuldade com barulho, ou então vai aguentar assim, um barulho bem forte. Por exemplo, eu tenho crianças que aguentam ir para um show de rock, mas não aguentam um bebê chorando. É extremamente desafiador. Então, muitas vezes elas precisam se autorregular. E a autorregulação, muitas vezes, ela acontece com movimentos repetitivos. O balançar, que a gente trabalha o sistema vestibular e dá conforto. Quem nunca mexeu a perninha na hora que estava nervoso ou ansioso em alguma situação, né? Eu falo que uma das minhas estereotipias, né, é a questão de mexer cabelo. Então, eu fico nervosa, eu começo a mexer cabelo. É muito interessante isso. E isso é o meu jeito de me autorregular, tá? Interesses específicos, o que a gente chama de hiperfoco, né? Eles têm interesses em guerras, ou em dinossauros, ou em planetas, e eles vão a fundo nisso, né? E assim, e vão conhecer de forma minuciosa. Eu tenho criança de 6 anos que sabe o nome de 5.000 dinossauros que eu nunca nem tinha ouvido falar. E me explica sobre cada um. Então, né? Imagina. Que mais? Dificuldade de olhar nos olhos. Gente, olhar nos olhos é algo muito, como eu poderia dizer, invasivo. E aí, imagina, se eu já tenho outros desafios para. Eu tenho o desafio de conseguir me manter focada com os barulhos que eu estou escutando e me focar no que eu preciso. Certo? Então, assim, o olhar nos olhos é mais uma coisa, porque eu não estou olhando só no olho. Eu não sei se a pessoa vai mexer a sobrancelha, eu não sei se ela vai estar feliz, se ela vai estar triste. Hoje em dia, com máscara, gente, é pior ainda. Porque com máscara a gente só tem isso aqui. Então, você não sabe se eu estou rindo, se eu estou brava, como é que eu estou. Né? Então, é algo desafiador.
E, volto a falar, por questões sensoriais, os estímulos que vêm do ambiente são muitos. E uma coisa que eu também sempre explico para todo mundo é o quê? Todos nós temos um filtro, tá? Um filtro onde estão entrando todas as sensações, todas as coisas que estão acontecendo, luz, temperatura, a questão de barulho, e a gente consegue filtrar tudo e filtrar a informação que eu preciso, que é o quê? Por exemplo, prestar atenção numa aula, prestar atenção aqui no que eu estou falando com vocês, né? E pessoas neurodiversas, normalmente esse filtro é menor, pessoas autistas, o filtro é menor. Então, vem uma enxurrada de estímulos junto com a informação que é importante. Por isso que muitas vezes há ou não há a resposta quando a gente quer, ou algumas crianças, como eu falo com a mãe, olha, você perguntou 2 vezes, ela está respondendo a primeira pergunta. Por quê? Porque ela está filtrando e o filtro dela é menor, tá? Então, ó, hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, que é o que eu estou falando. As sensações são muito... O sistema, quando está desorganizado, é algo muito... Como é que se diz? Desafiador. Por quê? Porque, olha, se eu não sei... se está muito barulho, pode me incomodar. Se está pouco barulho, pode me incomodar. Então, assim, luz. Está muito claro, está muito escuro. Um exemplo que eu sempre brinco, que eu falo, que eu tinha um cliente que eu não podia... ele não fazia sessão se a minha luz estivesse ligada, porque ele falava que a luz fazia barulho, né? Pela hipersensibilidade auditiva que ele tinha. E eu falava assim, gente, luz não faz barulho, por favor. Até que um dia eu fiquei sozinha no consultório até tarde e realmente eu comecei a escutar um barulhinho na minha luz, né? E quando eu troquei, tudo resolveu. Então, assim, é algo que faz total diferença, tá? Falando em características ainda, paixão pela rotina, pela previsibilidade. Como eu falei, você leva uma enxurrada de estímulos o tempo inteiro. Então, você ter uma rotina, você saber o que vai acontecer, faz total diferença. E o hiperfoco, que antes era visto enquanto, não, o hiperfoco é algo ruim, porque ela só fica... Hoje em dia a gente vê com bons olhos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, num trabalho onde a pessoa tem que achar um erro no sistema, o hiperfoco vai ajudar, entendeu? Uma pessoa que tem hiperfoco com números, ela pode trabalhar num banco, verificando certas coisas, como eu conheço pessoas dentro do espectro autista que trabalham com isso, tá? Então, continuando, o TEA, transtorno do espectro autista, ele é amplo, tá? A gente fala que tem um leque, como está aí na figura, desde o autismo clássico, que é aquele que todo mundo conhecia, que todo mundo algum dia viu na escola, né? Ouviu num filme. A gente na faculdade, quando a gente vai para a faculdade lá de psicologia, a gente vê o classicão. Hoje em dia eu acho que já deu uma evoluída, mas a gente só via, era aquela criança que nunca ia desenvolver, que não falava, que só se balançava. Então, assim, só que, gente, existe um amplo espectro. Então, a gente tem esse clássico, a gente tem não verbal, tem o com ecolalia, que é com repetição, tem o síndrome de Asperger, que são os inteligentes, os que têm, assim, uma funcionalidade, eles conseguem conviver no Windows. O Linux que consegue conviver no Windows, né? O autismo de alto funcionamento, que são aqueles que têm altas habilidades, muitas vezes. O atípico. Então, a gente tem um amplo espectro. Se eu pudesse aqui, eu passaria horas falando só sobre isso, né? Mas que hoje a gente precisa andar porque a gente tem que falar de outras questões. Vamos lá. Então, o que falo depois de falar, então, dessa neurodiversidade, da questão do transtorno do espectro autista, que hoje em dia está muito mais comum, eu venho falar de inclusão. E o que é a inclusão? Gente, a inclusão, ela é o ato de... Só um segundo aqui, que deu uma errada aqui. Desculpa, gente. Eu falei que tinha errado? A inclusão, ela é o ato de favorecer, permitir, facilitar o acesso ao meio comum, sem fazer distinção. Não é simplesmente inserir a pessoa numa comunidade, num ambiente. Não.
é fazer com que, independente do que ela tem, independente dos desafios dela, ela consiga se sentir igual aos outros, ela consiga participar efetivamente das coisas, sabendo que, gente, cada um é único, sabe? Uma coisa que a gente tem que sempre deixar claro, cada um é único. Se cada um é único, por que eu vou ficar, sabe, questionando as diferenças? Não, eu vou tentar incluir todo mundo. E aí, uma imagem que para mim, sabe, assim, eu brinco que essa palestra, que eu dou palestra há quase 10 anos, mas essa imagem está em todos os meus slides de palestra. É o quê? Essa imagem aqui, para mim, ela diz tudo. Por quê? A gente tem a exclusão, né? Que é aí quando a gente separa as pessoas neurodiversas, pessoas com deficiência. A segregação, onde eu separo e essa aqui vai funcionar desse jeito e esses aqui que são os típicos, normais, vão funcionar desse jeito. A gente tem a integração, que é o que a gente mais tem hoje, que as pessoas confundem com a inclusão, sabe? Que o quê? Inclusão não é só colocar. Ah, não, olha só, essa minha escola é inclusiva. Eu tenho na minha sala 3 crianças de inclusão. Tá, mas você está realmente incluindo, ou seja, fazendo com que ela participe de tudo com as outras crianças, ou você só está integrando ela? Que é o quê? Que é colocar ela na sala e, não, olha só, fulaninho, a tarefa do dia é fazer um texto. E aí, com aquela criança que tem deficiência, eu pego e boto ela para desenhar. Eu não estou incluindo, eu estou integrando, tá? Então, assim, é uma coisa que precisa sempre ficar clara. É que o quê? Inclusão não é integração. E a gente está engatinhando nessa questão, porque muitas vezes, é o que eu falei, eu trabalho muito com escolas, e a minha experiência é que a boa parte faz integração. Incluir, ela vai ser adaptar currículo, adaptar situações. Então, assim, uma criança que vai, igual a gente estava adaptando as atividades de uma criança que eu trabalho com ela. Então, a gente começou a pensar em brincadeiras que envolvessem a turma inteira, e não só essa criança. Entendeu? Por quê? Para a gente fazer com que haja inclusão, para a gente fazer com que as outras crianças também cresçam, sempre entendendo que cada um é único, com seus desafios e com suas potencialidades. E cabe a nós ajudar eles nas potencialidades, ajudar eles nos desafios, e por aí vai, tá? E falando nisso, a gente pega e já entra no gancho da tecnologia assistiva, que é onde eu tenho sempre a agradecer a todos vocês. Por quê? Porque ela é uma área do conhecimento, ela foi criada em 2007, se não me engano, né? E ela é uma área de conhecimento que ela é interdisciplinar, e ela engloba tanto produtos, quanto recursos, quanto metodologias, estratégias, práticas e serviços para promover funcionalidade, para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Então, e quando eu falo aqui pessoas com deficiência, eu falo deficiências incapacitantes, mobilidade reduzida, neurodiversos. Por quê? Qual é o objetivo da tecnologia assistiva? É trazer autonomia, é trazer qualidade de vida, é trazer independência. E, principalmente, a inclusão. E a inclusão social, inclusão em todos os âmbitos. Né? Que eu falo por isso que o nome da palestra é Um Sonho Possível, porque está aí. Cabe a nós desenvolver cada vez mais, incentivar cada vez mais para que isso aconteça. Né? A Lilian estava falando na palestra dela, na parte que eu peguei, que eles estavam usando tablets para comunicação, né, entre pacientes e familiares. Gente, isso é fantástico, sabe? Por quê? Porque algo que seria um sofrimento, já é um sofrimento, a gente torna um pouquinho mais leve, com algo tão simples, que é uma ligação, um tablet. Essa pandemia, ela trouxe isso para a gente também, né?
porque, assim, a questão, em meio a tudo que a gente viveu, em meio a tudo que a gente está passando com essa pandemia, também foi possível descobrir outras coisas, descobrir a tecnologia, que muita gente, eu falo por mim, gente, eu sou da psicologia. Então, assim, aonde que eu imaginei que eu ia estar dando palestra online? Para mim, só era... Aonde que eu imaginei que eu ia fazer atendimento online? Sabe? Então, a gente foi descobrindo novas coisas e, graças à tecnologia, e, de certa forma, foi o lado positivo da pandemia, se é que a gente pode falar que existe o lado positivo. A gente aprendeu a usar diferentes questões. E falando de tecnologia assistiva, então a gente entende que é o quê? Que é tudo aquilo que é criado ou modificado para ajudar pessoas com deficiências e neurodiversidades a terem independência, a se incluírem nos ambientes, nas situações, proporcionando e ampliando as habilidades, tanto de se comunicar, como de ouvir, como de ver, como de andar. Então, o objetivo da tecnologia assistiva é o quê? É inclusão social, qualidade de vida e autonomia. Então, é isso que ela vai promover. E por isso que a gente sempre fala, eu sempre falo também nas palestras, gente, a minha alegria da vida é pesquisar sobre isso e ver novas tecnologias, novos, como é que se diz? Novos apps, novos programas para ajudar as pessoas. A minha alegria da vida é essa. Então, assim, eu sempre agradeço, já recebi feedbacks em outras palestras de pessoas que, nossa, eu vou pensar em como criar para ajudar nisso, para ajudar naquilo. Isso é o que vale a pena, sabe? Isso faz toda a diferença. Então, a tecnologia assistiva ela é dividida em dois grandes grupos: os de recurso de tecnologia assistiva, que são os equipamentos criados, e os de serviço, que são os profissionais que vão utilizar, que vão ser mediadores de tudo isso, tá? E ela engloba 11 categorias que a gente vai falar aqui um pouquinho de cada uma, tá? Vamos lá. Ó, aqui o Melks, ele está aqui, né, nos comentários aqui, a pessoa está olhando os comentários. Gente, eu sou TDAH, tá? Então eu estou olhando 1000 coisas aqui. Só um parêntese, ele está falando aqui que na minha sala tem um aluno com hipersensibilidade ao barulho da voz alta dos outros alunos. E o estranho é que ele se regula gritando. O que acontece? Só abrindo um parêntese para explicar isso. O barulho dos outros incomoda, então ele faz o barulho dele, é como, por exemplo, tem criança que nesse caso tamparia o ouvido. Então acabaria com algo que está me incomodando. No caso dele, talvez ele grite, porque aí a voz dele, entendeu? A voz dele, ele foca na voz dele para poder conseguir se manter no ambiente. E aí, não, o que a gente faz nesse caso? Imagina um monte de gente gritando numa sala de aula. Né? Então, a gente começa a buscar tecnologia assistiva, de certa forma, para ajudar ele. Um abafador de fone de ouvido. Hoje em dia, existem muitos abafadores que são bem interessantes. Então, assim, e que eu tenho vários clientes que usam, né, adultos que usam. Por quê? Porque é algo que dá um conforto. E aí, ele consegue se manter em certos ambientes. Por quê? Porque ele está com o fone dele, que é um abafador. Tipo aqueles abafadores de construção, que quem trabalha em construção usa. Aquilo ali faz uma diferença. E é algo tão simples, né? Se a gente for parar para pensar. Então, é uma tecnologia assistiva. Então, falando em categorias de tecnologia assistiva, a gente fala... A primeira categoria, ela engloba auxílio para vida diária e vida prática. Por exemplo, adaptadores de lápis para criança que não consegue pegar ou que tem paralisia cerebral e tem dificuldade. Os de garfo, né? Isso serve para várias questões. Quem tem paralisia, quem tem dificuldade, quem tem problema de tônus, faz total diferença, tá? A segunda categoria, ela é comunicação alternativa aumentativa. É o que eu uso muito com os meus clientes autistas, que é o quê? Que são apps que a gente vai ver também ali daqui a pouco, alguns exemplos, como Livox, Matraquinha, que eles são utilizados para comunicação alternativa. A gente tem pranchetas, né, que é a forma física, que são as pastinhas com PECs,
com as pranchetas, onde a criança pega as figuras para formar a frase. Então, ela está com fome, ela vai pegar o bonequinho da fome e o da maçã que ela queria, né? Então, funciona assim, tá? Recursos de acessibilidade ao computador. Então, quando a gente fala em recursos de acessibilidade ao computador, a gente fala o quê? No mouse adaptado, no teclado maior. Agora eu estou com uma criança que a gente conseguiu um teclado colorido para ela. Então, a gente está ensinando ela com esse teclado colorido. Isso é muito... Um teclado ampliado para quem tem dificuldade de visão, tá? Então, tudo isso entra nessa terceira categoria. A outra categoria é sistema de controles do ambiente, que é o quê? Aquelas tecnologias de o quê? A porta abre sozinha, quando, né, você vai chegando perto dela, ela vai abrindo. Controle de luz por voz ou por algum sensor, tá? Então, seriam esses sistemas de controle de ambiente. Outra categoria são os projetos arquitetônicos para acessibilidade, que é o quê? Que são as rampas, os corrimãos. Então, assim, tudo aquelas fitas, né, que são com alto relevo, que se utiliza nas... Como é que chama? Na estrada. Nas calçadas, para quem tem dificuldade de visão, tá? Então, tudo isso entra nessa questão de projeto arquitetônico de acessibilidade. A outra categoria é órtese e prótese. Então, tudo um braço mecânico, uma perna mecânica, algo que vai trabalhar, ajudar na coluna, cadeira de rodas, tudo entra nessa sexta categoria. Continuando as categorias, a gente tem a de adequação postural, que também são os coletes, a gente tem alguns coletes tanto para a questão da postura, quanto para tônus, como para trabalhar essa questão sensorial. Eu tenho colete, tem criança que eu preciso que ela utilize colete com peso, né? Então, assim, para quê? Para ajudar ela a estar ali no ambiente, porque senão ela vai ficar pulando, ela vai ficar agitada. Então, eu coloco o coletinho com peso, isso dá um conforto e ela consegue se manter no ambiente, ela consegue estar incluída, tá? Auxílios de mobilidade. Os auxílios de mobilidade são as bengalas, as cadeiras de roda e por aí vai, tá? Auxílios para cegos ou pessoas com visão subnormal, que, né, pessoas de pouca visão. O que a gente tem? A gente tem... o de comunicação é o Livox e o para visão, se não me engano, é o DOSVox, né? Que é um app que ele amplia as coisas. A questão de celulares, né? Para quem tem baixa visão, o celular, você tem lá o recursozinho que ele aumenta o volume ou ele lê para você, né? Se tiver muito baixo, ele consegue fazer essa tradução e ler, né? A inteligência artificial lê para a pessoa, tá? Auxílio para pessoa com surdez ou déficit auditivo, né? Baixa audição. A gente tem o quê? Aparelhos de surdez, telefone com teclados diferenciados. Então, assim, tem vários recursos que são utilizados para pessoas com surdez, né? De tecnologia assistiva. Adaptações de veículos, né? Hoje em dia a gente vê que isso é muito legal. Por quê? Porque como que a gente imaginar um dia que uma pessoa que não tem o movimento das pernas pode dirigir, sabe? Um tempo atrás isso era algo impossível, né? E hoje não é. Hoje a gente vê que os carros são adaptados das mais diversas formas, né? E para quê? Para incluir essas pessoas, né? Porque todo mundo é único. Volto a falar. Então, as tecnologias assistivas, elas são imprescindíveis no mundo que a gente está hoje. E assim, eu sempre falo, cara, eu sempre torço para que elas cresçam cada dia mais, porque o ser humano o ser humano é incrível porque ele é muito criativo. Então, e a gente se adapta. Então, assim, por que não conseguir ajudar outras pessoas a se sentirem, a terem autonomia, a se sentirem incluídas, a terem independência? Então,
Tá aí, a tecnologia assistiva está nos ajudando cada vez mais. Ó, ela é uma criança, ela nasceu um dia desse, mas já tem um monte de coisa e espero que isso só aumente, né. Continuando, né, temos as ferramentas que elas auxiliam no desenvolvimento da inclusão. E aí entra a parte da TI, né, que eu brinco, que eu falo assim: "Deixa eu puxar aqui um ganchinho, porque eu estou, né, onde eu estou? Na campus". A gente tem muitos apps e softwares que são usados para comunicação, para auxiliar na aprendizagem de atividades de vida diária, que são as AVDs, ou seja, que ensinam a criança a como se vestir, a como escovar o dente, então, assim, que auxiliam na rotina, então são apps que criam uma rotina para a criança, que auxiliam na alfabetização, que criam programas para acompanhar o desenvolvimento, que aí já vem, né, já puxa para o nosso lado, então a gente tem hoje apps que mostram o desenvolvimento da criança e muitas vezes a gente consegue saber, não, olha só, ela se desenvolveu na comunicação, mas na interação social ainda está aqui embaixo. E aí a gente conseguir fazer com que isso se equilibre, tá? E aí o que acontece? A grande maioria desses softwares, desses apps, eles foram criados por pais. Então é aquilo que eu falei, adaptação, necessidade, né? Mas hoje, depois de o quê? 3, 4 anos, 5 anos nessa vida de eventos de tecnologia, eu vejo que o quê? Cada vez mais as pessoas estão se interessadas em desenvolver esse tipo de coisa. E isso me deixa, assim, imensamente feliz e agradecida. Por quê? Porque a gente precisa, sabe? Assim, e vai fazer diferença. Vai fazendo diferença na vida de muita gente. Porque muitas vezes é algo tão bobo. Não, mas é só isso aqui? Um app, por exemplo, uma vez um rapaz me falou, é um app de rotina, isso aqui é a coisa mais boba. Eu falei, sim, para você é bobo. Para uma pessoa que precisa, que tem vários desafios e que precisa disso, isso aqui é o mundo. Né? Então, assim, é a gente ter claro isso, que para mim pode ser algo simples, mas para o outro pode ser algo extremamente desafiador. E por que não ajudar nisso? Continuando aqui, as ferramentas que eu falei ali anteriormente, e que a maioria foi criada por pais, tá? O Livox, ele é brasileiro, ele é um de comunicação alternativa que foi criado por um pai de uma menina que tem paralisia, né? E aí, assim, para ele conseguir que a criança se comunicasse com ele, ele foi criando isso aí e é fantástico. Quem tiver oportunidade, vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhada, né? O Matraquinha, que é esse segundo aqui, ele o quê? Ele é a comunicação alternativa que a gente tinha em pranchetas, né? E que foi colocado em app. E que é muito legal também, por quê? Porque a criança pode levar, tá no celular, tá no tablet, né? Hoje em dia a tecnologia domina. Então, assim, muitas vezes é muito melhor do que eu levar uma prancheta dessa grossura, tá? E aí a criança consegue se comunicar, ó, emoções, necessidades, se ela, a comida que ela quer, o que ela quer fazer, a roupa que ela quer vestir. Esse minha especial, a rotina tá em branco aí. A rotina tá clara, mas é minha rotina especial, que é o quê? Que é uma app que ele cria as rotinas da criança, que ele ajuda a criança a ter previsibilidade, que ele ajuda a pessoa a ter previsibilidade, né? O TikTok é outro que também é de comunicação, ele é internacional. O que mais que a gente tem? O Projeto Integrar, o ABC do Autismo, a Aline Educa e o Brain Mouse, eles são brasileiros e eles são utilizados tanto para alfabetização como para outros tipos de aprendizagem, né? E é muito legal, por quê? Porque cada um tem suas nuances, muitas vezes é na brincadeira, né? E no lúdico, porque eu sou responsiva, então eu sei que se você aprende com prazer, você vai guardar. Eu sempre falo, gente, os meus professores que eu mais lembro eram os que faziam palhaçada, eram os que faziam musiquinha, e eu lembro de matérias que eu nem gostava. Então, se eu torno a aprendizagem lúdica e prazerosa, o sucesso está garantido praticamente, né? A gente tem outras questões envolvidas, mas é uma garantia de sucesso. Então, o ABC do Autismo, o Line Educa, o Brain Mouse, todos trabalham com isso. A UNB aqui em Brasília, ela tem esse projeto que é bem legal também, que é o Participar,
né? Que ele tem vários, ó, ele tem o expressar, o perceber, o aproximar, o ambientar cidade, que cada um desses, né, desses apps, desses softwares, eles ajudam pessoas neurodiversas, pessoas com deficiência, a se desenvolver em cada âmbito. Então, esses softwares, eles conseguem ambientar a cidade, é uma brincadeira onde a criança vai estar a pessoa, né? Vai estar aprendendo que o sinal verde, amarelo, azul, verde, amarelo, vermelho, como é que vai funcionar? O expressar é muito interessante porque para pessoas no espectro autista é muito desafiador entender expressões, né? Então, assim, expressões faciais são algo desafiador. Ainda mais hoje, eu brinco que assim, hoje o negócio tá plus, tá mais punk. Por quê? Porque hoje eu não tenho mais a questão da boca para falar, tá sorrindo, tá bravo, tá bravo, tá. Hoje eu só tenho o olhar, e muitas vezes eu posso estar aqui com esse olhar e tá rindo. Então, envolve muita coisa, tá? Então, esse software de treino de expressões é extremamente imprescindível para essas pessoas, tá? Continuando, gente, mercado de trabalho na TI, um convite à inclusão. Eu sempre gosto de falar, uma das primeiras palestras que eu dei foi realmente sobre mercado de trabalho e inclusão na TI. Por quê? Porque por conta das características de pessoas neurodiversas, muitas vezes elas conseguem se encaixar, conseguem se adaptar muito bem na área de TI, muito bem na área de tecnologia. Primeiro, a interação social. Vamos lá. Como eu tenho um cliente adulto que ele fala, ele não, me deixa com o computador que eu faço o que você quiser, mas não me põe para ir para uma reunião com muita gente, que eu não vou conseguir, sabe? E a pessoa é extremamente inteligente, tem um potencial enorme, consegue fazer coisa que você duvida, mas se você colocar 4 pessoas para discutir com ele, ele se fecha. Então, isso quer dizer que ele não tem capacidade? Não, isso quer dizer que as habilidades sociais dele não foram desenvolvidas. E nem por isso ele é melhor ou pior do que outra pessoa, tá? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, ele tem que ser um convite à inclusão, tá? E aí, quem nunca, cara, quem nunca passou por uma entrevista onde você estava lá sabendo que você estava tendo testado, onde tem aquelas perguntas, aquelas dinâmicas, onde você fica nervoso, onde você, muitas vezes, se fosse em outra situação, você faria tudo o que foi pedido, tudo o que foi colocado, mas que naquela situação onde você tinha entrevista de emprego, você está sendo testado, analisado, você não consegue fazer, tá? Então, e aí você imagina uma pessoa que tem desafios sensoriais, desafios sociais, desafios de comunicação, como é que ela passa numa entrevista? Não vai, sabe? Então, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente tem que entender que o foco tem que ser no potencial de cada um, tá? Eu não posso, eu sempre falo, foque nas suas potencialidades. Desafio todo mundo tem. A gente vai tentar vencer. Mas o meu foco vai ser no potencial. Caramba, ele é muito bom com números, mas ele não é bom em tratar com outras pessoas. Eu vou procurar uma atividade onde ele passe boa parte do tempo dele, ele e o computador, como o meu cliente falou, né? Diversidade no processo de seleção. Essa seleção que a gente tinha antigamente, que do meu tempo também era assim, que é bem quadradinha, onde você vai lá, você responde pergunta, você faz dinâmica, você faz teste psicológico, você está ali disputando com outros e lá. Gente, isso não funciona. Por quê? Porque volto a falar. Você pode sacar tudo, mas se naquele momento você estiver nervoso, já era, você não vai conseguir fazer nada. Você vai conseguir fazer metade do que você conseguiria. Então, a gente precisa pensar na diversidade do processo de seleção. Fazendo o quê? Olhando cada um como único. Eu não posso querer que
uma pessoa com baixa visão participe de um processo de seleção com outras pessoas e eu coloco um texto com letra 12 para ele. Ele sabe ler, ele vai saber interpretar, ele vai saber tudo. Mas eu barrei ele na hora que eu não incluí, na hora que eu não adaptei. Então, assim, a gente precisa diversificar sempre o processo de seleção. Valorização do que era visto como erro. Como eu disse, por muito tempo se viu hiperfoco, dificuldades nas habilidades sociais como um erro. Hoje, foi outra coisa que está caindo por terra. Então, assim, a gente vê enquanto potencial. Uma pessoa com hiperfoco, ela vai conseguir ver coisa que muitas vezes eu não vou ver, porque meu cérebro perdeu ali, né? Então, uma pessoa que tem desafios em questões de habilidades sociais, em questões de se relacionar com os outros, eu posso pôr ela num trabalho onde ela nem vai ter tanto isso, e por aí vai, né? Vamos lá. E aí, com isso, o que se foi criado? Métodos de seleção alternativos, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho que eu mudei. Não, tá certo. Então, volto a falar, os pais são sempre os precursores de tudo. Falando em mercado de trabalho, eu não sei se é na Alemanha, eu acho que é na Alemanha, que existia um pai que o filho dele era extremamente inteligente, que o filho dele tinha uma capacidade enorme, mas não passava em nenhum processo de seleção. Por quê? Porque eram os processos de seleções tradicionais. E aí, esse pai conseguiu, né, fazer e criar uma empresa, uma startup de seleção de pessoas com autismo. E a partir daí vieram outras startups. Hoje a gente tem o Autismo Tech, que é um hackathon de mercado de trabalho, né? E aí eles fazem todo um processo seletivo diferenciado. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um processo seletivo onde envolve testagens com Lego. Onde que a gente ia imaginar que Lego ia servir para isso, né? Mas Lego serve para tudo, né, gente? Lego é vida. Vamos lá. Então, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem a Infinity Eco, a FIAP, o Autismo Tech, tá? O Autismo Tech, como eu falei, ele tem o desafio Hackathon Autismo Tech, que são o quê? Soluções tecnológicas para promover a inclusão de profissionais que estão no espectro autista do mercado de trabalho. Então, ele foi criado para quê? Para ajudar pessoas com TEA a chegar no mercado de trabalho. Ele está na 3ª edição, né? Foi agora, acabou agora, eu acho, mês passado, acho que foi as finais, né? E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque aquelas pessoas que achavam que nunca ia conseguir, que nunca iam conseguir trabalhar, como eu vejo, né? A preocupação de muitos pais, de pessoas com quem eu trabalho, de adolescentes, será que ele um dia vai arrumar um emprego? Hoje, mais do que nunca, eu falo, pô, ele vai. Tá? Com todos os desafios, com todas as peculiaridades, as pessoas vão começar a olhar mais o potencial que ele tem. Então, o que acontece? Isso aqui faz toda a diferença no mundo, tá? Falando das empresas, como eu falei, as empresas que cada dia mais buscam pessoas com autismo, tá? A Microsoft, a SAP, a HP, cada dia mais elas conseguem ver com os bons olhos o que antes a gente via enquanto, não, olha só, a gente tem que resolver isso, porque ele se hiperfoca em A ou B. Não, sabe? A gente tem que o quê? Vamos ajudar e vamos valorizar esse hiperfoco. A Specialistene é essa desse pai, que tinha um filho, que tem um filho, né? Que é hiperinteligente e que não conseguiu emprego. E aí ele conseguiu que o filho dele conseguisse trabalhar num banco depois que ele mudou essa forma de seleção. E a partir daí ele começou a fazer isso com um monte de outras pessoas dentro do espectro. Por quê? Porque o foco era valorizar as potencialidades. Tá, gente? Então, assim, isso faz diferença no mundo. Isso é fazer diferença no mundo. Tá? Que mais? Vamos lá. Enfim, eu acho que é isso. Eu não consigo ver se tem perguntas. Deixa eu olhar aqui se tem perguntas, gente.
Mas, que eu quero deixar claro aqui sempre, deixar, plantar a sementinha, é de que: gente, a gente pode fazer. Se a gente fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer muitão, como diz um paciente meu, ele fala assim: "Tia Jo, vamos fazer pouquinho, pouquinho, até fazer um muitão?" Vamos. Então, assim, um app que um começa, né, essa questão do software livre é muito legal, porque, assim, as pessoas vão incluindo coisa e o negócio vai crescendo. Então, uma tecnologia assistiva que se crie, uma oportunidade que se dê, né? Como eu falei, a TI, ela dá muitas oportunidades, né? Eu vejo assim, é legal que quando a gente vai para o ao vivo, espero ano que vem a gente está no ao vivo, né? Hoje a gente está no híbrido aqui da campus, mas assim, no ao vivo a gente consegue receber muitos feedbacks de pessoas falando: "Ah, eu sou assim, ou eu sou assado", e isso é muito legal. Então, assim, só tenho a agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, agradecer a Campus por essa oportunidade sempre, por todas as outras oportunidades. Dizer que estão aí meus contatos, quem podem mandar dúvidas, quem quiser conversar, quem tiver ideias aí criativas para ajudar a gente nisso. E acho que é isso, eu acho que deu meu tempo, não sei, tem que perguntar para a Ana aqui, acho que deu meu tempo, era 55. Quem tiver dúvida, gente, por favor, manda no meu e-mail, manda lá no Instagram da clínica, tá? Sou de Brasília, quem estiver por aqui também quiser conversar, vamos que vamos, tá bom? Então, só agradecer de coração a todo mundo, agradecer a Campus, agradecer a Ana, que está aqui nos bastidores, nos ajudando, né? E espero ano que vem que a gente esteja realmente ao vivo, que a gente esteja realmente ao vivo, não, né? No tete a tete. Quem está aí, aproveitem, porque isso aqui é fantástico. A Campus é algo fantástico, né? Ela consegue envolver um monte de coisa. Então, assim, só agradecer sempre. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa Campus para todo mundo, que ainda tem aí 2 dias. E vamos que vamos. Um abraço.